Meu papel dentro da Exact é garantir que a estratégia esteja alinhada com as táticas e o operacional. É um papel complicado, porque você acaba tendo que fazer diferentes atividades dentro do teu dia, então é um papel que muitas vezes as atividades são emergenciais, né? Principalmente numa startup, onde a gente está falando de um planejamento que ele se adequa mensalmente, bimestralmente, onde a gente tem várias questões acontecendo que influenciam diretamente no planejamento como um todo. Você tem que fazer com que essas mensagens estratégicas cheguem até a ponta, vamos dizer assim, e se transformem em ações efetivas, né? Uma outra grande dificuldade é fazer com que essas intersecções entre as áreas, que são várias, elas aconteçam da maneira mais fluida possível. Então, tem que conseguir conectar gerentes e diretores para que isso esteja tudo alinhado para que aconteça da melhor maneira possível. Basicamente, para a gente montar na Exact uma diretoria, um conselho diretivo, vamos dizer assim, foi uma evolução, né? Eu era quem vendia, o Felipe, o Roman, meu sócio, era quem programava, e nós éramos quem fazíamos o alinhamento tático e estratégico, o conselho éramos nós dois, então assim, tudo era muito ali dentro, né? Aos poucos a empresa vai crescendo e ela vai tendo a necessidade de a gente sair um pouco desse mundo onde a gente está, vamos dizer assim, batalhando ali. É como se a gente estivesse no fronte de guerra, então a gente está lá dando tiro, vendendo, programando, etc. E às vezes a gente tem que dar um passo atrás, conseguir subir no helicóptero para tentar enxergar os clarões onde que a gente pode se posicionar e atacar melhor, vamos dizer assim. E aí, para a gente fazer isso, é muito interessante que a gente tenha um conselho, né? Um conselho consultivo. E aí a gente pegou os nossos sócios, que são os fundos, e até antes de terem os fundos, os anjos, e aí a gente começou a fazer reuniões aí mensais, na realidade mensais, às vezes bimestrais. No início é muito ruim o mensal porque você não tem muita coisa para mostrar, você vai ter coisa para mostrar num período mais acumulado, né? E esse conselho ele te ajuda a enxergar as coisas de uma outra maneira. Então quem está fora às vezes, ele te ajuda até a pensar nas coisas que tu está fazendo, né? Então esses fellows, esses conselheiros, eles te tiram um pouco daquele mundinho onde você está lá guerreando, para te botar num mundo onde você consegue dar o passo atrás para enxergar, que é super difícil dar esse passo atrás. Quando a gente coloca alguém para fazer um trabalho que a gente tinha imaginado de um jeito e pensado, não necessariamente ele vai sair daquela forma, não necessariamente a pessoa que vai estar responsável vai agir da forma que tu agiria, vamos dizer assim. E tu tem que entender que isso é normal. A questão tu tem que dar diretrizes para que o essencial seja feito da maneira com que a empresa prega e não que tu prega, né? A empresa é uma empresa que tem uma postura com os funcionários de acolhimento. Se você botar alguém ali, tem que ter o mínimo daquela postura. Então, assim, isso tudo é super difícil, super complexo de fazer. E o desapego talvez seja a coisa mais difícil de fazer isso acontecer. Porque eu acredito muito, assim, que a pessoa ela aprende a fazer quando tu joga ela na água, né? Tu aprende a nadar jogando na água. Então, não adianta tu jogar na água e ficar o tempo inteiro segurando, senão a pessoa nunca vai aprender. E isso é super difícil de fazer, super complexo, né? O que a gente fez na Exact foi trazer pessoas que a gente já conhecia, que já tinham trabalhado no mercado comigo, em algum momento, por exemplo, e vender muito a ideia para eles. Então, houve uma venda muito grande desde o início. Vender o conceito, vender onde é que a gente queria chegar muito claro e jogar muito transparente desde o início com eles. Então, hoje, tudo que tem na Exact, essas pessoas que são a base dos gerentes, que um dia vão ser os diretores, que são a base de tudo, eu e o Felipe, a gente faz reuniões com eles para mostrar exatamente, cara, cada questão da Exact. E às vezes é super complexo, você está tão imerso que você esquece de chamar. E o legal é que criou-se a cultura na Exact que eles vem pra gente falando, eu preciso saber, eu tô perdido na estratégia. Então eles têm essa necessidade de saber a estratégia para que eles transformem em tático e lá na ponta em operacional. Quando você ganha braços, você consegue trabalhar em escala para que isso cresça na mesma escala que você está crescendo em clientes, em atendimento e etc. Então essa é a primeira grande vantagem de tu conseguir ter braços abaixo, né? Segunda grande vantagem é tu conseguir ter concentração em questões mais estratégicas, como desde captação até entender melhor o teu planejamento financeiro, teu planejamento estratégico, como é que está isso, fazer evoluções de métricas, de evoluções até de uma espécie de coaching, vamos dizer assim, uma evolução pessoal dos gerentes, etc. Um link melhor entre as áreas, desenhar melhor os processos, então tu consegue te dedicar a outras coisas que tu não conseguia antes. Só que eu vejo como essencial que você faça isso sem perder a conexão que você tinha com a parte operacional e até tática. Porque eu acho que a gente não consegue fazer boas pontes e boas estratégias se a gente não souber
como está rodando de fato o operacional e o tático. E para saber de fato como está rodando o operacional, o jeito mais fácil, na minha visão, é fazendo. Então, assim, eu, Theo, gosto de ainda ter uma ponta operacional para que eu veja as evoluções, para que eu consiga entender. Eu gosto muito de estabelecer chaves de mensuração, então assim, eu tenho as minhas, os gerentes às vezes têm as deles, que são mais táticas, o operacional tem as deles e cada um são esferas diferentes, né? Eu vejo muito o PDCA como uma coisa que pode ser interessante, então eu vejo que não adianta nada eu não tem uma esfera que é fundamental, que é o controle. Então você tem que ter o controle daquelas ações que tu faz e como tá a operação e como isso está se desenvolvendo. E esse controle ele tem que ser o mais rápido possível o tempo de resposta sobre aquelas questionamentos que tu tem. Então eu tento sempre, a minha ideia é que eu consiga muito rapidamente, quando um botão vermelho aparecer, um índice de mensuração que eu acompanho, eu entender que variou negativamente, eu consiga rastrear o que aconteceu o mais rápido possível. Então isso é uma evolução. Hoje na Exact eu não vou te dizer que eu acendo o botão vermelho, acendeu, eu vou lá e vou investigar e eu tenho hoje a resposta. Nem sempre. Às vezes eu tenho 1 semana, 2 semanas, às vezes eu tenho... Mas o trabalho que a gente está fazendo e o que a gente está buscando é que esse nível de controle ele venha para que a gente consiga ter respostas extremamente rápidas sobre o que está acontecendo. Só que tentar enxugar ao máximo. Tentar entender o que de fato é vital para que tu esteja acompanhando. Cada setor tem seus índices que fazem mais sentido. Tentar não cair na pira das métricas, né? Eu converso com muita gente que tem, eu gerencio, tenho 50 índices de mensuração, tenho 20 índices de mensuração. Então, faz uma árvore mesmo, o que é operacional, o que é tático, o que é estratégico de fato, acompanha os estratégicos e com a variação do estratégico negativa, tu vai para baixo ou até mesmo a positiva para tu entender o que tu pode aprender com aquilo ali que está dando tão certo. Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, a gente está gostando bastante da participação, é super legal, a gente está conseguindo aprofundar bastante, né? Mostrar o que a gente faz aqui dentro, ferramentas que usa, que não usa. É fundamental a participação de vocês para a gente conseguir fazer isso, cada vez mais a gente ajudar e vocês poderem ajudar a gente a construir esse conteúdo também. Então eu queria convidar vocês para participar nas redes sociais, para interagir cada vez mais com a Exact. E aí, você pode ver aqui na descrição o link do webinar para conversar com a gente. Vai ser bem bacana poder conversar com vocês, espero contar com a participação, beleza? Um abraço, vamos fazer boas vendas, vamos fazer bons negócios.